Sejam bem-vindos ao Podped. Ela é a Gabi, eu sou a Linelli e essa é a sua nova rede de apoio. Hoje o nosso convidado é o Dr. Eduardo. Seja bem-vindo mais uma vez. Muito obrigado, menina. Sempre um prazer estar aqui. No vídeo anterior, nós falamos sobre introdução alimentar, quais os componentes do pratinho, tudo certinho. Se você não assistiu o vídeo, volta lá no vídeo anterior e veja como montar o prato. Hoje, no vídeo de hoje, a gente vai ensinar como preparar. Como a gente vai preparar o prato e o método da gente oferecer esses alimentos para as crianças, né? Só para a gente pegar um link do vídeo anterior, então a introdução alimentar, ela vai envolver aquele processo que tem 3 componentes, né, 3 fases, que é uma transição do leite materno para o alimento sólido. É um processo que envolve componentes, que são quais os alimentos que a gente vai, que é isso que a Gabi acabou de falar, quais os alimentos sólidos que a gente vai introduzir. No vídeo passado, acho que a gente até colocou uma fotinho de como montar o prato. Acho Vamos legal colocar de novo. Colocar essa fotinho de novo, tira print, deixa guardado, deixa na galeria de fotos. Coloca na porta da geladeira. Porque esse prato é o que vocês têm que ter na cabeça para poder montar a comida para o bebê. E é importante falar que nesse prato, um dos principais erros na introdução alimentar é você, assim, a demora para a introdução do alimento. É aquela pessoa que no primeiro dia, introduz só a batata. Depois introduz a batata com um pouquinho de arroz. Depois vai introduzir o feijão. Não. Nesse pratinho que a gente deixou aí esquematizado, todos os alimentos, todos os componentes têm que ser oferecidos juntos, na mesma refeição, desde a primeira refeição. Então, são os tubérculos, as leguminosas, as hortaliças e a proteína. Como que a gente vai preparar esse prato? Sempre oferecendo todos desde uma primeira refeição. E a gente falou lá no outro vídeo também sobre aqueles alimentos que podem possivelmente causar alergias. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria fala é que, assim, esses alimentos que talvez possam causar alergias, o ideal é você oferecer eles a cada 3 a 5 dias. Então, por exemplo, um que todo mundo conhece aí, o ovo. A gente oferece num primeiro dia o ovo e daqui uns 3 dias, daqui uns 3, 5 dias, a gente vai introduzir uma carne de porco, por exemplo. Para se de repente acontecer alguma coisa, uma alergia, um processo, a gente conseguir diferenciar qual que foi aquele alimento para a gente não oferecer mais. Dito isso, agora a gente vai para as técnicas. É aquela terceira parte lá da introdução alimentar de como que a gente vai oferecer esse alimento para o bebê. E aí a gente vai mexer num vespeiro, né? Aí a gente vai... Certeza, é uma polêmica hoje em dia de como a gente vai dar esse alimento para os bebês. Tem aquelas técnicas do BLW e do Bliss, certo? No que consiste essas técnicas de BLW e Bliss? Antigamente se falava muito, que a gente já falou do outro vídeo também, de liquidificar, fazer tudo numa sopinha só, misturar tudo. O que a autora desse BLW diz é assim, para a gente deixar a criança fazer essa introdução sozinho. Você, em vez de você amassar a comida, em vez de você dar colher, você vai oferecer o alimento como um todo para a criança. Vai oferecer um pedaço maior, ou uma tirinha, um bastãozinho, vai colocar no prato e deixa a criança comer. Deixa ela pegar a mão, deixa comer e tudo mais. Só que assim, tem alguns problemas nisso. A Sociedade Brasileira de Pediatria, ela entende e ela acha muito plausível esse pensamento da autora que desenvolveu esse método. Porque isso é instinto, gente. É assim, no mundo animal vai ter uma hora que você vai precisar se virar sozinho. Então é o instinto. O que ela fala é assim, que é um método de você fazer com que os pais confiem na capacidade inata que a criança tem de conseguir se alimentar sozinha. Então você vai dar o alimento para ela vai conhecer o alimento, ela vai pegar, vai ver textura, vai colocar na boca, vai aprender a comer. Legal, isso é bom. Só que não tem estudos suficientes, a gente partindo agora para a parte científica, não tem estudos suficientes que mostram que essa seja a melhor maneira, a maneira mais ideal de se alimentar uma criança. Pelo contrário, tem alguns estudos já retrospectivos que eles foram avaliar ao longo do tempo, mostraram que crianças que são alimentadas só dessa fórmula, dessa forma do BLW ou do Bliss, que aumentou muito a incidência de engasgos, muito mais crianças acabaram engasgando com esses tipos de alimentação, e aumentou os índices de desnutrição, porque eles viram que crianças que se alimentam exclusivamente com esse tipo de introdução alimentar, elas têm uma baixa ingestão de ferro, baixa ingestão de zinco e baixa ingestão de outras vitaminas. Então aumenta o índice de desnutrição. Poxa, então não é bom? Não, é bom. É o que eu falei, a Sociedade Brasileira de Pediatria, eles
eles falam que sim, que é totalmente plausível esse modo de pensar. Só que a gente levar Os tudo ao excessos, extremo... né? Os levar ao excessos. extremo, Ou muito lá, ou muito cá. não é legal. Então, como que eles falam? Coloca os dois. Faça a introdução tradicional, que é você adaptar a consistência, fazer papinha, amassar a comida, dar com uma colher. Mas, ao mesmo tempo que você está dando desse jeito, deixa uns pedaços maiores de comida também, deixa a criança ir pegando, se alimentando. pegar, deixa ela interagir com você. Ela avaliar a textura, né? Não ter o nojo da comida. Não ter aquele nojinho de repente pegar a comida e comer e tal. Não, ela tem que interagir também com a comida. A gente falar em técnica de amamentação, em técnica de introdução alimentar, a gente tem que pensar assim, que não é simplesmente a gente conhecer qual o alimento que é bom, qual o alimento que é ruim, qual que ele traz mais energia, qual que é o alimento que não é legal, tudo bem. Isso é ótimo da gente saber também. A gente precisa saber qual que é nutritivo, qual que não é. Mas técnica de introdução alimentar não é só isso. A gente tem que pensar que é um evento que a gente está fazendo com a criança. É uma coisa nova, que a criança, até então, a mãe pega ela no colo, coloca ali no peito e fica amamentando. Acabou, é a coisa que a criança sabia fazer até aquele determinado momento. Agora você tem que ensinar a criança, você tem que começar a preparar ela para a vida, para ela começar a ter prazer em comer. Mas a comer não qualquer coisa, a ter uma alimentação saudável. É até legal a gente falar, aquela fotinho lá da composição do prato, é a alimentação que a gente deve levar para a vida. Para a vida certo? toda, né? Que é arroz, feijão, carne e salada. São todos aqueles componentes que tem no prato, que é o que você tem que oferecer para a criança. Então você tem que fazer de um jeito que a criança tenha prazer em estar ali com você, em se alimentar, em comer saudável, certo? Então o Ministério da Saúde ele até tem lá 10, 12 passos de como você fazer uma introdução alimentar para a criança para que ele tenha uma alimentação saudável. Do Departamento de Nutrologia da Sociedade Brasileira, eles têm uma frase que é bem legal, que é assim: comer junto não é dar de comer. Vocês conseguem entender a diferença? Porque a partir do momento que você vai ensinar a criança a comer, você tem que seguir alguns métodos para você exatamente fazer isso que a gente acabou de falar, de fazer com que a criança entenda e tenha prazer em estar ali naquele momento. Tem muita gente que, isso aí a gente vê direto, vai colocar a criança lá no cadeirão para comer, o que faz? Celular, videozinho na frente da criança. Acabou. Aí a criança e o pai e a mãe não comem junto. Não come junto. Vai só dar a comida para a criança ali rapidinho e assistindo um vídeo, assistindo alguma coisa, dá a comida, tira, tal, acabou. A criança ela vai A criança não sabe nem o que comeu. Exatamente, exatamente. Ela não teve aquele contato visual. A gente não tá falando que a gente precisa fazer com que ela entenda o que está comendo, que ela goste, que ela sinta prazer. Ela vai ficar ali vidrada, vai ficar ali alienada naquela tela, naquele desenho, aquela coisa que está passando, e simplesmente vai ficar fazendo aquela coisa mecânica. Vai ficar comendo, tal, mastigando, engolindo, acabou. Ela não vai entender o que está acontecendo. Ela sempre vai começar a ligar a alimentação com televisão, com celular, com videozinho. Não é isso que a gente quer. No momento de alimentar, não brigue com a criança, não grite com ela. Não, aquelas criancinhas um pouquinho maiores que já entendem um pouquinho mais, não faça chantagens. Olha, se não comer, não vai brincar com o amiguinho, não vai sair de casa, vai ficar trancado. Isso não é saudável. Gente, não é. A criança você tem que aprender a criança a ter prazer em comer, em se alimentar saudável. Respeitar também, né? Uma das coisas que eles falam também é respeitar os sinais de saciedade. Quando que a gente vai saber que a criança Isso é importante, sinais de saciedade. Sinais de saciedade, que ela já está saciada. Às vezes você começa a dar a comida, ela começa a virar o rosto, começa a colocar a mãozinha na boca, às vezes começa a pegar a comida e arremessar longe. Tudo isso mostra que, poxa, acabou, não quero mais, não adianta ficar forçando, certo? Horário de comer é o horário da família toda estar sentada na mesa. Então é o que você falou, não é só simplesmente chegar e dar comida para o bebê. A gente tem que senta todo mundo, é um evento, como eu disse. Senta todo mundo, converse com a criança, estimule ela a pegar a alimentação e colocar na boca. O interessante é o mesmo prato da criança ter no mesmo prato do pai e da mãe, porque ela vai ver que a comida é a mesma. Exato. Né? Vai despertar interesse, né? Num primeiro momento, com a consistência adequada para a criança. Com a papinha no começo, oferecer com colher, sempre associado a uma alimentação, um alimento maior em pedaços para a criança também interagir com a comida. Bom falar também a respeito de recusa alimentar,
que às vezes a criança... Eu acho que a gente até falou no outro vídeo a respeito disso. Que às vezes você, na primeira alimentação, a criança não aceita direito, às vezes não faz aquela carinha meio assim. Então nunca mais vou oferecer para o meu filho porque ele não gostou? Quantas vezes a mãe tem que oferecer para falar que a criança não gostou realmente? Até 15 vezes a Sociedade Brasileira de Pediatria fala. De 8 a 15 vezes para você ter uma boa aceitação. Passou disso, de jeito nenhum ela não quer, aí vai ser difícil que aceite. Mas pelo menos até umas 15 vezes você tem que oferece de novo, oferece mais uma vez. Grande chance da criança aceitar. E esse período de você fazer com que ela aprenda a comer saudável, isso ela vai levar para o resto da vida, entendeu? Então isso é muito importante. Acho legal depois deixar ou um link, ou até mesmo na descrição do vídeo aqui, aqueles 12... Eu acho que vocês fizeram um post recente disso, né? Tem um post no nosso Instagram, no Insta de vocês, Podped oficial. Que fala lá dos passos para uma alimentação saudável. Muito bom. Seguindo aquilo ali, chance de você falhar com a alimentação do seu filho é muito pequena. E é aquele negócio, né? Eles falam, a comida da família é a comida do bebê. Então, tenham uma alimentação saudável também. Porque não adianta aquilo que a gente falou também. Às vezes, a criança comendo lá um pratinho todo bonitinho de carne, salada e tal, e você com um pratão de pizza na frente dela. Exatamente. Ela não vai querer aquele pratinho na frente dela, vai querer ver o que você está comendo. Sim. Coma junto com a criança, certo? Eu acho que para a gente deixar assim um resumão, digamos assim, de introdução alimentar. O que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda, então, do 0 aos 2 anos de idade? 0 aos 6 meses, aleitamento materno exclusivo. Ponto. É leite materno que precisa, mas nada, não precisa de alimentação nenhuma mais. A partir dos 6 meses é quando a gente vai começar a fazer essa transição. Eles falam assim, que nas 2 primeiras semanas vai introduzir frutas, papinhas de frutas. Lembre-se, lá no outro vídeo a gente falou também a respeito de sucos. Sucos, mesmo que de frutas naturais, não são legais. É fruta inteira, em pedacinho ou papinha, para a criança comer. As 2 primeiras semanas... 1 a 2 refeições de frutinhas para as crianças. Uma coisa que é legal também falar, desculpa te interromper, é o corte da fruta e dos alimentos que você vai ofertar para essa criança sempre em compridinho, nunca em rodelas ou arredondados. Porque é mais fácil da criança engasgar. Arredondado é mais fácil de engasgar. Exato. Né? Agora o compridinho é mais difícil. A partir da 3ª semana, introduzir a primeira papinha principal, que é a papinha lá com todos aqueles componentes do pratinho. Fazer uma vez ao dia, sempre amassadinho, dando com colher e pedacinhos maiores para a criança interagir também. Lá pelo 8º mês, 8º a 9º mês, já 2 refeições. Aí vai fazer almoço e jantar, com a papa principal, com todos aqueles componentes em todas as refeições. 10º ao 11º mês, lá com 10, 11 meses de vida, a criança já tem que estar praticamente com a alimentação quase igual da família, comendo com todos os horários com a família. Sendo que com 1 ano de idade, ela já tem que estar com a alimentação igual da família. Toda vez que a família for sentar para comer, o bebezinho está lá também sentado para se alimentar junto. Lógico, sempre respeitando a consistência e aumentando a consistência aos poucos. De fato que com 1 ano e meio, 2 anos, ela já esteja comendo absolutamente igual à família. Muito obrigada pela participação, agregou muito ao nosso vídeo. E, pessoal, quem gostou, deixa seu like aí, se inscreve no canal. E muito obrigada. Tchau, tchau. Obrigado, tchau.